Boa noite. Vitória está entrando. Muito boa noite, Vitória. Boa noite a todos. Kimberly, João. Boa noite. Então, Olha, hoje é a nossa sessão de tratamento perispiritual, de tratamento a gente usa o apelido de curas ao perispírito, em que reflete no corpo físico, né? Mas é uma noite também de nós falarmos de quem deu origem a essas curas, né? Que foi o nosso Mestre Jesus. E o nosso Mestre Jesus, ele deixou para a gente uma célebre frase ao ensinar para os seus discípulos. Ele disse para os discípulos: se dois ou mais se reunirem em meu nome, no meio de vós estarei. Então, com isso, ele consagrou, né, o momento do Evangelho no lar, a possibilidade de nós fazermos o Evangelho. Boa noite, Andréia. O Evangelho para todos nós, para termos a companhia do nosso Mestre Jesus aqui, ó, a imagem dele lá, né, bater na nossa porta. E eu não sei se vocês já têm o hábito de fazer o Evangelho no lar, mas a gente ficou pensando aqui qual seria a melhor maneira de nós abordarmos esse assunto. Boa noite, Carlos. E chegamos à conclusão que a melhor maneira seria nós fazermos o Evangelho aqui no centro para chegar até o lar de cada um de vocês, né? Então, nós vamos fazer a exemplo do que a gente faz nas nossas casas. Nós vamos fazer uma oração, vamos abrir o Evangelho ao chamado acaso, vamos comentar, as pessoas que puderem vão comentar, se vocês puderem também, vocês vão comentar, né? E depois fazemos a nossa oração de encerramento. O Evangelho no lar, ele permite a presença dos protetores no nosso lar. E mais do que isso, o Evangelho do lar, para todas as pessoas que estiverem sintonizadas com o nosso centro, permite a presença do nosso centro espírita Simplesmente Amor na casa de cada um de vocês. Estabelece uma conexão, estabelece uma ligação muito forte com todos os mentores, os trabalhadores materiais, os trabalhadores espirituais do nosso amado centro espírita, né? Na reunião que teve presencialmente aqui, eu lembrava que um autor espírita muito querido, chamado Herculano Pires, já desencarnado, tem uma obra que se chama O Centro Espírita. E nessa obra, ele deixa claro que todas as pessoas que participam do centro espírita, sejam encarnadas ou desencarnadas, estão ligadas entre si. É como se nós estivéssemos diante de uma grande família espiritual. E essa grande família é abençoada na hora do evangelho no lar. Essa grande família, ela é conectada com a direção espiritual da nossa casa e recebe os eflúvios dessa casa. Então, vamos começar o nosso evangelho no lar? Vamos lá? Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar no evangelho no lar é de nós trazermos para junto de nós uma garrafinha d'água. Isso. Ela vai abrir para você. Tá, a garrafinha d'água, pega aqui para mim, por favor. Maria Clara fica por aqui, Simone também. A garrafinha d'água, cheia d'água. A gente coloca aqui para ser fluidificado também, né? E agora, uma prece singela do nosso coração. Então, a gente eleva o pensamento a Deus e roga. Ó Pai de infinita bondade, estamos aqui reunidos, sentindo a presença do nosso Mestre Jesus. E pedimos a Ele e a vós, abençoa a nossa reunião. Que o nosso Mestre de amor consiga tocar em cada coração, cuidar de cada sentimento,
curar cada chaga, cada ferida. Que todos possam receber um cadinho desse amor infinito que vem de vós, cujo caminho se dá pelo Mestre Jesus. E sentindo esse toque na alma, pedimos que esse amor, pelas mãos também da nossa Mãe Maria, nos acolha, nos abrace a todos nós. E rogamos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Verli, boa noite, Verli, querida. Então, agora, depois dessa prece, o que a gente faz? A gente pede para uma pessoa querida que está aqui, ela abriu o Evangelho, já abriu, ao chamado acaso, mas o acaso não existe, né? Na hora que a gente abre o Evangelho, os mentores vêm e nos dirigem para a lição que a gente precisa, né? E aqui saiu, do capítulo 19, o capítulo que se chama A Fé Transporta Montanhas, saiu a lição: a fé religiosa, condição da fé inabalável. Então vamos lá. Do ponto de vista religioso, a fé é a crença nos dogmas particulares que constituem as diferentes religiões. Todas as religiões têm os seus artigos de fé. Sob esse aspecto, a fé pode ser raciocinada ou pode ser cega. A fé cega, não examinando nada, aceita sem controle o falso como verdadeiro e se choca a cada passo contra a evidência e a razão. Levada ao excesso, produz o fanatismo. Quando a fé repousa sobre o erro, ela se destrói cedo ou tarde. A que tem por base a verdade é a única segura do futuro, porque não tem nada a temer do progresso das luzes, já que o que é verdadeiro na obscuridade o é igualmente em plena luz. Cada religião pretende estar na posse exclusiva da verdade. Preconizar a fé cega sobre um ponto de crença é confessa impotência em demonstrar que se tem razão. Disse vulgarmente que a fé não se pode prescrever. Daí, muitas pessoas dizerem que não é por sua culpa que não tem fé. Sem dúvida, a fé não se prescreve. O que é ainda mais justo, a fé também não se impõe. Não, ela não se recomenda, mas a fé se adquire e não há ninguém que esteja privado de possuí-la, mesmo entre os mais refratários. Falamos das verdades espirituais, fundamentais, e não desta ou daquela crença particular. Não cabe a fé a eles, mas a eles irem ao encontro da fé. E se a procuram com sinceridade, com toda certeza a encontrarão. Tende, pois, por certo que aqueles que dizem não queríamos nada melhor do que crer, mas não o podemos, o dizem dos lábios e não do coração, porque, em dizendo isso, tapam os ouvidos. As provas, entretanto, multiplicam-se ao seu redor. Por que, pois, recusam-se em vê-las? Nuns é por negligência,
Em outros, por medo de serem forçados a mudar seus hábitos. A maioria é o orgulho, que recusa reconhecer uma potência superior, porque lhe seria preciso se inclinarem diante dela. Em certas pessoas, a fé parece, de alguma sorte, inata. Uma centelha basta para desenvolvê-la. Essa facilidade em assimilar as verdades espíritas é um sinal evidente de progresso anterior. Em outros, ao contrário, elas não penetram senão com dificuldade, sinal não menos evidente de uma natureza um pouco mais atrasada. Os primeiros já creram e compreendem, trazem ao renascer a intuição do que sabem. Sua educação está feita. Os segundos têm tudo a aprender. Sua educação está por fazer. E ela se fará. Se não ficar concluída nessa existência, ou estará em outra. A resistência do incrédulo é preciso, nisso convir, prende-se frequentemente menos a ele que a maneira pela qual se lhe apresentam as coisas. A fé é preciso ter uma base, e essa base é a inteligência perfeita em que se deve crer. Para crer, não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. A fé cega não é mais desse século. Ora, é precisamente o dogma da fé cega que faz hoje o maior número de incrédulos, porque quer se impor e exige a abdicação de uma das mais preciosas prerrogativas do ser humano, que é o raciocínio e o livre-arbítrio. É essa fé contra a qual, sobretudo, se obstina o incrédulo. É da qual é verdadeiro dizer que não se prescreve. Não admitindo provas, ela deixa no espírito um vago de onde nasce a dúvida. A fé raciocinada, ao contrário, é a que se apoia sobre fatos e sobre a lógica. Assim, ela não deixa atrás de si nenhuma obscuridade. Cresce porque se está certo. E não se está certo senão quando se compreendeu. Eis porque ela não se dobra. Porque não há fé inabalável senão aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. É esse o resultado que o Espiritismo conduz. É a esse resultado. E triunfa também da incredulidade todas as vezes que não encontra oposição sistemática e interessada. Quem teve essa... Foi o próprio Kardec. Tá. Foi o próprio Kardec. Então, vamos aproveitar que a Clarinha está falando lá longe. Vamos ver se esse microfone funciona. Vamos lá, Clarinha. Opa, tem que desenrolar aqui. Pera. E que a gente vai soltar esse cabo aqui. Pronto. Agora, aqui, ó. Queremos que todos vocês também vai ligar. Vocês estão ouvindo? No on, né? No tá bom. Estão me ouvindo? Estão ouvindo, sim. Queremos que todos vocês participem também, né, com a opinião de vocês. Que texto lindo, né? Ele traz, Kardec lembra-nos que a fé ela tem que passar pela inteligência, pelo raciocínio, para que se possa compreender. E, por um outro lado, também pelo coração. Pelo coração, e que parte que ele deixou bastante claro foi o seguinte: a gente aceitar humildemente que alguém, existe algo superior, ou seja, acredito que tenha fé na presença, que existe um Pai superior, que existe um Pai, um Criador, e que as coisas existem um certo controle, no sentido de que nós temos, sim,
um processo evolutivo que vai educador. E alguém está conduzindo isso, alguém está orientando e nos colocando no caminho para encontrarmos esta fé. Então, por quê? O que necessariamente seria isso? Quando você tem determinado conhecimento, porque isso é muito importante, se você não tiver conhecimento, alguns conhecimentos, algumas chaves, vamos dizer assim, por exemplo, nós sabemos de algumas leis, causa e efeito. Sabemos que as provas pelas quais estamos passando têm uma causa, e a causa em algum tempo, lá em algum lugar, nós mesmos é que ativamos e demos a causa. Mas que temos também a chance, pela misericórdia do nosso Pai, ele nos deu a capacidade de entender, de compreender, de buscar todas as informações. Então, a partir do momento que eu obtenho muitas as informações racionais envolvem as questões pelas quais eu estou passando, sendo provado, né, através de algo difícil, de um processo purificador, vamos chamar assim, a hora que eu começo a aceitar, ter a resiliência, resignação, entendimento, olha, passou pela razão, isso. E aí, eu acredito, eu creio que isso é o caminho que alguém sábio está conduzindo, está cuidando para que se faça essa cura. Ele falou que não estava ouvindo, João. Agora estão ouvindo? Estão ouvindo? Ah, tá. Acho que eu Agora estava sim, só... voltou. Voltou? Eu acho que esse Voltou. microfone não está bom, Marina. Agora usa esse. Então, mas eu acho que eu já falei, agora eu posso passar certo. Usa esse. Não, já falei demais. Não, Usa esse. só eu. Obrigada, pessoal. Poxa, tudo se arrepende, desculpa. Ah, mas será que está por todo mundo? Não, acho que eu sei. Oi, pessoal, boa noite. Eu achei muito interessante um ponto. Primeiro que assim, né, essa mensagem, ela é maravilhosa, né? Mas ela chama atenção pelo ponto, assim, da individualidade e da coletividade. Então, assim, quando vem falar, né, da fé, que a fé precisa ser pensada, raciocinada, vem aí, eu acho que uma noção, uma das primeiras noções da importância de cada um de nós para a obra. Deus, né, de Jesus, ele quer o nosso coração. E ele quer o nosso coração individualmente. Quando muitas vezes, né, tem aquela passagem que diz que Jesus conhece todas as suas ovelhas, face a face, e espera cada um. Né? Essa noção, essa importância da gente se ver como indivíduo. E cada um tem um processo de fé, cada um tem um processo de acreditar, tem o seu próprio tempo, tem as suas concepções, né? Então, um nunca é igual ao outro. E é por isso que é tão importante esse raciocínio, né? Essa fé renovada, mas essa fé raciocinada, para que cada um de nós, de acordo com as suas experiências, com o seu histórico, com o que há de bom, possa contribuir. E aí, né, a gente pode pensar assim, tudo bem, então essa é uma conversa a respeito do indivíduo, e às vezes a gente acaba parando no individualismo. O individualismo não tem nada a ver com individualidade. Né? Não é Jesus,
governador da terra, mesmo Deus. Deus é a perfeição. Ele não precisaria de mais absolutamente nada para fazer qualquer coisa. Mas ainda assim, por amor, por ele ser o amor, por ele ser a verdade, ele oportuniza que cada um de nós possa contribuir para a obra dele. E é nesse sentido que, então, a individualidade traz a coletividade. Se todos nós fizéssemos a mesma coisa, fôssemos do mesmo jeito, seríamos mais do mesmo. O que é aprender? Nada. Um ensina o outro. Exato. A diversidade. Exato. Então, esse raciocínio, a fé raciocinada, ela é importante porque cada um de nós tem essa força, essa capacidade, esse raciocínio, né? Então, cabe a cada um de nós fazer este exercício. E também cabe, aí vem um pouco são temas vastíssimos, mas que vem um pouco também da caridade, que é isso, é o olhar para o outro, é o respeitar o outro, é respeitar o raciocínio do outro, né? Fé é fé, independente daquilo que o que leva a pessoa, claro, desde que seja sério, desde que seja realmente o caminho para a evolução, né? Qualquer pessoa, independente do caminho que ela traz, se ela tiver esse objetivo de evoluir, de querer ser melhor para si e para o outro, independente de qual filosofia, independente do que ele pratica, né? Ele vai ser, todos nós somos, claro, filhos de Deus, mas ele vai ser um filho de Deus que trabalha na aula, independente. Né? Então, eu achei muito tocante essa parte lá, olha, a fé, o que isso é a fé raciocinada. Mas não é aquela fé, por que a fé raciocinada? Porque é justamente a oportunidade de cada ser poder entender a palavra, poder entender aquilo que Deus deixa para a gente, a fagulha divina, poder entender o nosso propósito. E propósito também é outra palavra muito vasta. Mas que propósito é esse? Propósito de evoluir. Sermos melhores a cada dia. E automaticamente, se somos melhores, seres melhores a cada dia, nós transformamos. Então, a individualidade e a coletividade. Então, veja, para mim ficou muito claro a extensão do amor de Deus. Você melhora, você raciocina, e também tem isso. Eu não sei que vocês, a opinião de vocês a respeito. Mas é assim, toda vez que alguém fala para você, isso desse jeito, e você faz isso de maneira mecânica, você só reproduz. E aí, se por acaso alguém mudar de lugar aquilo, você já não sabe mais se é isso. Mas quando você raciocina, entende, compreende, e muitas vezes pode levar à prática, não importa onde esteja aquele, né, no exemplo, aquele objeto. E aquele objeto vai continuar sendo aquele objeto. Então, eu acho que a mensagem vem nisso, a fé, nessa perspectiva. Qualquer lugar cabe fé. Em qualquer ponto cabe a fé. Em qualquer estado cabe a fé. Tem gente que tem fé quando está muito mal. Tem gente que tem fé quando está muito bem. A verdade é, a fé, Deus, Jesus, está tanto na miséria quanto na beleza. Então, é nesse ponto. Eu lembrei, da história daquela senhora, daquela mulher que tocou as vestes de Jesus, da hemorragia. Aquela hemorragia, que teve hemorragia. Eu me lembrei quando ela pensou, eu vou tocar, eu preciso tocar as vestes, porque é nas vestes, as vestes
bordado, né? Era bordado, todas as vestes. E esse bordado era com palavras, né? Que era um costume da época, certo? Então, quando aqueles bordados eram feitos em oração, existia assim, um ritual que se existia na confecção das vestes. E outra, ela ficava tocada. É. Ela estava nos dias, então, ela estava suja. Ela não podia Sim. tocar no homem santo. Mas ela tinha tanta certeza, tanta certeza de que se ela tocasse, ela não estaria tocando no homem. Primeiro que a mulher não podia sair tocando em homem nenhum. E ainda, no momento em que estava com hemorragia, dessa menstruação, menstruada, menos ainda, porque ela estava impura. Mas ela sabia que se ela eu vou correr o risco, vou tentar, porque ela estava mais sabe, né? Um monte de pessoas. E eu vou lá e ela se lutou e conseguiu, ela tocou, e teve cuidado, ainda conseguiu tocar as vestes dele. E ainda assim, o que ela pensou? Se eu tocar, eu vou ser curada. Olha a fé, porque ela já tinha passado por todos os médicos da época. Ela já teria passado, ela já tinha ficado na miséria. Levaram todo o dinheiro que ela tinha. E ela, então, se sentia amaldiçoada, porque a mulher, ela é considerada incrível e todo mundo já sabia da história dela. Então, a última, eu só posso, não tem. Aí ela raciocinou. Olha, ele é a minha salvação. Então, de repente, às vezes, a fé vem nesse momento mais em que você está fragilizado. Tipo assim, é a última tentativa da minha vida. E aí você abre a alma mesmo. Você faz aquilo com tanta convicção. Foi o que ela fez. Isso é a fé que misturou a alma, né, o coração, e a convicção, que é a razão. Então, ela juntou o pedido, né? Eu sei do que se trata, porque ele é especial, ele é o nosso Salvador, ele é o nosso Messias. Ela tinha, mas ela não podia chegar para ele, até ele. Era muito difícil, era muito cercado, ainda mais por homens, né? E aí, os 12 que iam cercando ele, então, veja bem, ela lutou e raciocinou, eu vou aproveitar, eu vou encontrar. E ali ela colocou toda a sua credibilidade. E ela conseguiu. Então, ela já pôs a certeza, a confiança de que se ela tocasse nele, ela sairia curada. E foi exatamente o que aconteceu. Então, veja bem o que é o poder da fé. A certeza de que se depois de planejar, de pensar, de interpretar e tal, o mundo esqueceu o mundo dos homens, ela viu a cura dela só viria de Deus, de algo muito superior. Então, ela colocou a certeza, não mais no homem. Ela pôs a certeza no Pai, no Criador. É esse o processo, o caminho. Já falei até demais. Quem será na loja? Tu? Sobre a É fé. fé. A fé. A fé. O café? É bullying. É o bullying. É o bullying. Ela era chamada pelo leitor de bullying por muito tempo. Olha, e ele conta o meu segredo. Mas todo mundo ouviu. Pronto, agora até o universo está ouvindo. Está gravado ainda. Está gravado, então agora o universo está ouvindo. É uma coisa que sentimento, uma ação, para mim ela mistura sentimento e mistura. Esse sentir fé, não dá para conseguir. Então é mais uma ação do que um sentimento. Mas quando você tem fé, é tão leve. Por isso você não é obrigado a ter fé. Quando você acredita, você entrega de forma tão amorosa, né? E para mim é mais do que leveza, né? Existe a fé que castiga, né? Meu pai é muito legal, eu não castigo ninguém, né? Castiga pelas informações que prejudicam o nosso corpo, nossa mente, nosso espírito, nossa cultura.
se não futuro aqui, no próximo futuro. Aí isso é uma fé. Isso para mim é muito leve falar que não consegui aqui, no outro eu vou conseguir. Então, assim, é o próximo. Isso é para mim, traz muito conforto. Saber que se eu não conseguir suprir as dificuldades aqui nessa vida, eu teria mais oportunidades. Fé raciocinada. Eu teria mais oportunidades. Então, ajuda até que quando eu estiver fazendo algo, eu faça consciente, pleno, não posso dar tem que fazer isso aqui, mas tem que fazer isso, tem que fazer isso. Você não acaba fazendo nada. Então, quando você pode, faz uma meditação, uma coisa que eu não falei, tá vendo? A questão do Evandro, né? Que se coloca como cérebro, uma diferença entre cérebro e escravo, né? Meio que misturaram tudo e ficou pejorativo servir, né? Ser cérebro, não. Mas, então, o Evandro falou, o maior cérebro do mundo foi e é Jesus. Se ele é cérebro, então, que não somos? Filhos aí, somos. Ele é o nosso mestre. Então, Nós temos que ir na escravidão e dar certo. mas assim, escravidão, servir, servir por favor, não é servir por corrente, não é só a corrente que funciona. Às vezes o dinheiro também te aprisiona. Você fala assim, vou trabalhar. Está sendo escravo do dinheiro, está sendo escravo do seu orgulho. Então, assim, olha, várias coisas te aprisionam para, mas servir só serve com amor. E se não houver amor, você não consegue servir com fé. E essa forma que está para mim, essa devoção e essa nossa dedicação ao trabalho. Ali, você pode falar um pouquinho? Eu também não peguei Mas eu queria a lição. Entrega para mim. A lição fala sobre fé raciocinada. E o negócio é sentar na poltrona. A poltrona. E eu queria te pedir para você fazer um link em fé raciocinada e o porquê que nós devemos fazer o evangelho em casa. ver se eu consigo. Deixa eu ver se eu consigo construir a ideia do Você já falou. só que assim, o Adriano estava falando da questão da. Bom, boa noite. Boa noite. Da questão da escravidão, da servidão, né? E que assim, os nossos desejos acabam aprisionando a gente, né? Assim, os nossos desejos. E é engraçado o que é liberdade, né? E acho que assim, o que liberta a gente, o que liberta a nossa consciência é o dever cumprido, né? Assim, isso eu acho que quando a gente fala de assim, o que é servir, né, da questão de Jesus, né? Ter sido o maior cérebro, né? Assim, ele era livre, né? Porque na verdade, assim, era uma pessoa que não tinha consciência, a consciência pública, né? Isso é o que eu acho que é difícil, né? A gente cumprir os nossos deveres, né? Fazer aquilo que dá sentido, tem significado para a nossa vida, né? Nesse sentido de construir essa ideia, né? O que você estava falando da questão do evangelho, né? O que a gente faz quando a gente vai fazer evangelho? A gente discute exatamente isso, né? O que a gente pode fazer para se libertar, né? Para poder, como é que a gente se liberta, né? Se liberta dos nossos defeitos, né? Das nossas vaidades, do nosso orgulho, do nosso egoísmo, né? Tentar fazer se livrar dessas algemas, né?
prendem a gente, né? A infelicidade, a tristeza, né? O Evangelho é um momento exatamente da gente poder discutir isso, a gente poder trazer Jesus para dentro de casa, né? Trazer Jesus para dentro do nosso coração. Né? Qual que é a grande função do Evangelho? Sim, bom, só isso. Eis que estou à porta e bato. E bata, né? A gente deixar É Jesus. o dia do Evangelho. Na verdade, o Adriano ele chamou a atenção aqui. Tem um quadro aqui do centro, tem, Jesus batendo na porta, né? E a gente poder trazer Jesus, deixar Jesus entrar, né? Porque assim, a gente não fala que é reclamando, né? Que o mundo é duro, o mundo é difícil, né? E assim, como é que a gente faz para construir um mundo melhor, né? É a família, né? É o lar. O lar é a primeira unidade da sociedade, né? A primeira célula. Depois do indivíduo, né, que é a menor minoria possível do indivíduo, né, a próxima é o lar. O lar que a gente, da forma como ele foi constituído. Né, assim, o homem e a mulher, né, o casal, não importa o companheiro do casal, e seu companheiro, né, a criança, se for possível, a gente vem para a gente encarna, né, para a gente exatamente aprender a construir laços de amor com as pessoas. E os primeiros laços devem ser construídos em casa. Né? É lá que aparecem as dificuldades. Né? Se a gente não consegue resolver essas dificuldades dentro do lar, não tem como assim, a gente vai carregar esses problemas para todo lugar que a gente for, né? Para as unidades, os agrupamentos maiores, que são o trabalho, a escola, a sociedade, né, no geral. Então, assim, se a gente quiser consertar o mundo, a gente tem que começar consertando o indivíduo. E esse trabalho é feito dentro de casa. Tá? O Evangelho, eu não sei se você estava na hora, mas assim, eu acho que o Evangelho no lar, a primeira sessão de psicoterapia é o Evangelho no lar, entendeu? E a gente procura discutir as ideias, né? Assim, por que a gente age do jeito que age, a gente se sente, né? O que a gente pode fazer para melhorar, quais são as dificuldades, né? E as dores que a gente carrega dentro do coração, né? São aquelas coisas que machucam. E Jesus falava isso, né? Porque, olha, ele é o médico das almas, né? Fala, vinde a mim todos os que estão carregados, que eu vos aliviarei. Né? Essa frase é muito bonita, né? Porque assim, por que ele alivia? Vem de exatamente o perdão, o amor, é você saber escutar, né? Como é difícil a gente saber escutar, todo mundo quer falar, né? Mas assim, eu acho que para você poder construir uma relação boa, você tem que aprender a ser um bom ouvinte, né? E no Evangelho, o que a gente faz? Né? A gente vai ouvir as palavras de Jesus, né? E a gente vai ouvir os nossos companheiros, né? Os nossos familiares, a nossa família, falando que elas entenderam o que Jesus disse. Né? Eu acho que o melhor exercício que tem para a gente poder tentar se consertar. Você ajudou aí? E como? É o que você estava esperando? Só para finalizar, eu acho que é muito importante, você faz o link, né? O link entre o Evangelho no Lar e a Terra Assassinada é o seguinte: o Evangelho no Lar é a primeira escola que a gente tem, como seres. E uma coisa mais importante ainda, geralmente, né, no nosso ensino básico, como está no nosso país, a gente geralmente sai de casa, vai aprender as coisas materiais com pessoas diferentes. Aí a gente vai, né, aprender os primeiros passos na convivência social. Mas o Evangelho no Lar, ele é a escola do amor. Ele é a escola que você pode dividir com a sua própria família. Com quem você tem, independente das situações, quem você tem compromisso com sua vida. Né? Então, o Evangelho no Lar tem esse primeiro ponto, a primeira escola com amor de todos, e uma outra muito, muito importante. Jesus, ele não é um ser
está distante. Acho que até raciocinar, e o evangelho no lar, ele é instrumento disso, que é, Jesus, ele não é um ser distante. Ele está próximo. O evangelho no lar, a fé raciocinada, eles vêm para fazer com que a gente compreenda que Jesus está dentro da gente. Se a gente trabalhar, raciocinar, estudar e conhecer da melhor maneira possível. Isso é a manifestação de Jesus. Não é Jesus que diz: conheça a verdade e a verdade que libertará. Quem é a verdade? Ele. Ele é o Espírito de verdade. Então, se a gente pode trazer isso para nós, trazer como instrumento, né? Usando o Evangelho no lar como instrumento, a gente está trazendo quem para dentro dos nossos corações, do nosso coração? A verdade. E a verdade liberta. É isso que precisamos fazer. Até porque, não pode ficar com você, até porque quando a gente começa, a gente faz assim, olha, pelo menos, eu peço, né, que eu vou, que lição que eu preciso aprender essa semana? Que lição que eu tenho que prestar atenção durante a minha semana? Porque eu estou aqui para aprender, preciso, então, eu vou, esse é o meu pedido, meu primeiro pedido. Então, eu abro, não importa agora qual livro for, eu abro, e aquilo que eu estou vendo, dali eu vou buscar o que é que eu tenho que prestar atenção nesta semana, o que ele está me dizendo. Então, eu estou pedindo para quem? Se não é Jesus diretamente, são seus emissários, né, através do meu anjo guardião, através do mentor, que me traga a lição para aquela semana. Porque eu estou fazendo o processo. Foi exatamente o que fizemos agora. Exato. Então, é bem esse processo que eu, pelo menos, implantei, e mesmo estando sozinha, eu faço isso, claro, em voz alta, como foi lembrado aqui pelo Adriano, falar em voz alta. Isso, explica isso com calma, eu posso saber. Pode falar. Você vai falar? Isso. Pode falar, Maria. Então, o problema é o seguinte, nós temos, além de determinarmos um horário e um dia, até porque para se criar uma igreja, né, um portal, então a gente define um horário e um dia. Vai tentando até acertar. Isso, vamos tentando, né? Até acertar um dia em que tudo bem, que você fique tranquilo para realizar aquilo lá. Estando ali, então você faz a prece inicial, certo? Que você pede abertura e agradece. O auxílio desses limitados do Pai, né? Nós já estamos orando, fazendo em louvor a Deus, o nosso Criador, e o seu Filho, o maior, aquele que é a ponte principal, né? Jesus, e principalmente, como eu gosto muito, peço sempre o auxílio de Maria. Sem Maria, para mim, ainda acho que sempre será minha ponte. Então, veja bem, e a partir daí, convido, eu tenho todo o pessoal, os meus irmãos, os trabalhadores do centro, eu convido a todos. Então, eu encho a minha casa, quando estou sozinha, além daqueles que já estão lá naturalmente, né? Aqueles bonzinhos que me adoram, então, vou falar comigo. E ali, então, eu converso, eu já peço, tudo em voz alta, eu estou conversando com alguém aí. Então, é esse processo. Então, justamente faço isso, e eu não só leio uma, como leio duas mensagens, né, de 2 livros diferentes, e ainda comento, e ainda anoto. Quer dizer, o meu evangelho é no mínimo de 30, 40 minutos. Mas não há uma necessidade disso. Você pode ser 15 minutos, mas se você conseguir aí, no seu coração, fazer o que foi dito, estar presente. O Adriano lembrou que tem que estar presente, né? No que você está fazendo, colocando amor, colocando intenção, porque nós sabemos que não estamos sozinhos. E esse é um momento que você está exercitando e se abrindo para receber toda uma carga que vai ajudar a ter a fé, a ter o conhecimento, a se abrir. Então, é um momento muito respeitoso, né? Muito valoroso. Por isso que, e olha, e o mais importante de tudo isso, a nossa casa é limpa, eles cuidam disso, eles purificam, eles nos limpam também, né? O nosso campo emocional, até o perispírito, eles, inclusive,
projeto, às vezes, até cura, mesmo, de alguma cura. Ali, imediato, eles cuidam da gente. E não é só naquele instante. O melhor de tudo é que não é só naquele instante. Eles estarão aqui. Isso, lembra? Total. Então, essa conexão é como se, imagina assim, sabe, uma enorme ponte, assim, um fio de luz, assim, lá em cima aquela cruz que fica brilhando lá em cima da minha casa, que envolve a minha casa, o meu prédio, daqui a pouco o meu barco. Mas é ali, está ali aquele ponto. Então, na hora que eu mais precisar, então vai ser assim, uma oração, uma entrega. Então, tudo ali é um momento que, de fato, não está só. Que você pensa, você se conecta e imediatamente está ali. Primeiro, você tem o seu guardião sempre ao seu lado. Então, acho que o grande segredo, o grande valor é isso, que é o momento que realmente lá, eis que estou aqui à porta e bato, você convidou Jesus a entrar e ele já está lá. E ele vai continuar lá. Você pediu e permitiu. Meus amados, a gente já vai encerrar já. Eu só queria lembrar uma coisa. No outro dia eu falei isso, falei aqui presencialmente, tenho que lembrar a todos vocês. Eu vi na internet uma moça que dizia dos riscos do Evangelho do Lar. Não há riscos. O Evangelho no Lar é uma reunião fraterna com a presença de Jesus. Risco há em não fazer o Evangelho no Lar. Isso sim, né, que é arriscado. Então, a gente insiste. O Evangelho do Lar é uma bênção que veio de Deus, por meio de Jesus, que fazia isso na casa de Simão Pedro, para que a gente possa reproduzir na casa de cada um de nós, né? O Evangelho do Lar é um momento de estudo, um momento de oração, não é um momento de comunicação de espíritos, salvo raras exceções. A gente conhece alguns centros que nasceram em alguns lares, mas aí já é uma missão, já é diferente, né? De um modo geral, as comunicações espirituais se dão dentro de um centro espírita, não na casa da gente. Mas o Evangelho no Lar, feito com esse amor, feito pedindo a presença de Jesus, ele ilumina o lar, ilumina a casa, ilumina o prédio, ilumina o bairro. E fazendo já como se fosse uma oração nossa de encerramento, eu vou pedir para o Alexandre, que está aqui, vir para cá e ler um texto que tem tudo a ver com o que ele falou pessoalmente aqui, ver como a gente está em sintonia, né? Então, isso vale como oração final do nosso Evangelho no Lar, e espero que tenha sido interessante para todos vocês, e que mais que isso, que vocês possam reproduzir essa prática e levar sempre a certeza de que a cada momento, em cada Evangelho no Lar, vocês estarão conectados com o nosso centro espírita, simplesmente amor. Tá bom, meus amigos? Então, vamos lá. Elevar o pensamento a Deus, escutar o Alexandre aqui, por favor. Jesus no lar. O culto do Evangelho no lar aperfeiçoa o homem. O homem aperfeiçoado ilumina a família. A família iluminada melhora a comunidade. A comunidade melhorada eleva a nação. O homem evangelizado adquire compreensão e amor. A família iluminada conquista entendimento e harmonia. A comunidade melhorada produz trabalho e fraternidade. A nação elevada orienta-se no direito, na justiça e no bem. Espiritismo sem evangelho é fenômeno ou raciocínio. O fenômeno deslumbra, o raciocínio indaga. Descobrir novos campos de luta e pensar em torno deles não expressa tudo. Imprescindível conhecer o próprio destino. Não basta, pois, a certeza de que a vida continua infinita, além da morte. É necessário clarear o caminho. Do Evangelho no lar depende o aprimoramento do homem. Do homem edificado em Jesus Cristo depende a melhoria e a redenção do mundo. E com isso a gente encerra com o Pai Nosso. Pai nosso, Que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
o pão nosso de cada dia nos dai hoje. perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e E não não nos deixeis cair em tentação, mas livrai do mal. Amém. Meus amores, obrigado. Deixa eu desmutar todo mundo aqui. Pronto. Então, boa noite. Até a próxima sessão. Obrigado, gente. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.